Muito bom dia, o meu nome é Cláudia Fonseca Camelo. Em primeiro lugar agradeço a vossa presença no nosso webinar, no nosso segundo webinar de e-commerce da Aman. Peço desculpa porque estou com um pouco de tosse e um pouco constipada. Vou tentar evitar ao máximo perturbar-vos com isso, mas durante 2 horas talvez não seja fácil. Vamos começar exatamente como está no programa, por falar do comércio eletrónico, falar um pouco do comércio eletrónico e qual é o posicionamento do mesmo neste momento em Portugal. Começando aqui com alguns números e alguns dados de interesse. Os últimos dados revelam que cerca de 40% da população portuguesa utiliza a internet, continuando cerca de 10% abaixo da média europeia. Tivemos um forte crescimento nos últimos anos, mas de qualquer das maneiras continuamos ainda um pouco abaixo da média europeia a nível de utilização da internet. Quanto aos produtos encomendados através da internet, temos aqui algumas surpresas, uma vez que em primeiro lugar temos as viagens e alojamento, com cerca de 39,4%, estamos sempre a falar de dados em Portugal. Em segundo lugar, livros, revistas, jornais e material de e-learning, com cerca de 33%. Em terceiro, roupas e equipamentos desportivos, com 25%. Em quarto lugar, equipamento eletrónico, com 23%. Em quinto lugar, bilhetes para espetáculos e eventos. E apenas em sexto lugar, software informático, com cerca de 20%, o que não deixam de ser dados bastante curiosos. Outra informação que gostaríamos de partilhar tem a ver com os modos de pagamento utilizados no comércio eletrónico. Neste momento, e isto já a nível mais geral, europeu e mundial, o meio de pagamento mais utilizado é o cartão de crédito, devido à comodidade na sua utilização direta. Pela experiência que temos tido na Aman Portugal, e uma vez que somos um dos países do mundo com o multibanco e tudo o que se refere a multibanco, funcionalidades e potencialidades mais bem desenvolvido, pela experiência que temos nas quase 1000 lojas que temos implementadas, notamos, quer da parte dos donos das lojas, quer dos clientes finais, uma necessidade muito, muito forte da implementação do multibanco para pagamento de produtos em compras online. Daí ser um enfoque especial que vamos dar também no último ponto deste webinar. Temos também informações que são bastante pertinentes para quem pensa abrir um negócio online ou expandir o seu negócio físico para um negócio online, uma vez que os consumidores gastam cada vez mais tempo na internet e, quando comparado com outros mídia, já foi ultrapassado há muito tempo leitura de jornais ou mesmo a rádio. Estamos a falar de cerca de 30% dos consumidores que gastam o seu tempo na internet. Apenas a televisão continua a estar um pouco acima e mesmo assim para uma camada etária mais velha, porque para as camadas etárias mais novas o tempo utilizado na internet está largamente superior. Passando agora por um tópico que não está especificado no programa, mas que achamos bastante pertinente dar apenas uma pequena noção antes da apresentação das 4 versões da loja de e-commerce, temos a importância da escolha do domínio. Porquê? Porque o domínio vai ser a vossa imagem de marca, vai ser a imagem de marca de quem quiser ter não só um simples site, mas uma loja de e-commerce. O domínio ultrapassou claramente, quando falamos na vertente web, ultrapassa claramente a importância do nome de uma empresa ou do nome de uma marca, propriamente dita. Porque o domínio será aquilo que alguém, quando ouve o nosso nome, ou quando lê numa revista, ou vê num outdoor, ou ouve na rádio, ou seja o que for, é aquele nome que vão pesquisar na net e é aquele nome que vão tentar, que vão fixar ou não, consoante aquilo que nós consigamos fazer relativamente à simplicidade desse nome escolhido, ao fácil de pronunciar, ao fácil de fixar que esse nome seja, é aquilo que vai ser fixado pelo nosso potencial cliente final, pelo nosso potencial comprador, que é isso que nos interessa. Os nomes dos domínios devem ser sempre nomes claros, fáceis de pronunciar e curtos. Estar a colocar um nome que tenha várias palavras
e que no domínio, obviamente, terão que ficar todas pegadas e muitas vezes ficam duas consoantes ou duas vogais iguais juntas, vai sempre complicar a escrita desse domínio e o chegar à nossa loja pode ser muitas vezes uma grande condicionante se isso acontecer. Por outro lado, se estiverem a pensar, como hoje em dia acontece muito e temos cada vez mais clientes a procurarem as nossas lojas nesse sentido, se estiverem a pensar na vertente da exportação, devem também pensar em nomes que se adaptem a várias línguas. Ou seja, nomes que não sejam muito portugueses, por exemplo, nomes que tenham acentuação como til, por exemplo, são nomes que nós utilizamos cá e não são utilizados no resto do mundo. Sabemos que, obviamente, no domínio não é possível colocar o til ou o acento circunflexo, mas são nomes muito mais difíceis de pronunciar noutras línguas do que nomes que sejam simples, claros e fáceis de memorizar e de escrever, seja em que língua for. Uma última dica também importante tem a ver com a escolha de extensões fortes. Ou seja, estar a escolher uma extensão .info ou .net, à partida será sempre menos interessante do que escolher uma extensão .com ou .pt, porque são aquelas que todos nós nos lembramos logo à partida de procurar quando existe um nome de alguma marca que nos interessa no mercado. Portanto, a escolha de extensões fortes é também muito importante. E depois, obviamente, se pensarem na internacionalização, a escolha das extensões dos respectivos países é também muito importante para conseguirem depois abordar esses mercados onde pretendem alargar os vossos negócios. Passando propriamente à apresentação das 4 versões da loja, que poderão no site da Aman ver todas as características entrando em aman.pt, e-commerce, portanto aqui em site, e-commerce e tabela comparativa, poderão ver exaustivamente todas as características das 4 versões da loja. De qualquer das formas, deixo aqui os pontos mais interessantes e aqueles que poderão fazer com que optem por uma determinada versão da loja e não por outra. O nosso objetivo é sempre ajudar-vos a escolher a versão da loja que vos saia mais económica, desde que tenha o mínimo de requisitos que vocês necessitam no início da construção do vosso negócio, porque a qualquer altura podem fazer um upgrade para uma versão superior da loja e apenas a partir desse momento passam a pagar a respectiva diferença desse upgrade. Já verificaremos exemplos daquilo que estamos a falar. A nível de características gerais, as lojas incluem o registro do domínio, o espaço de alojamento e contas de e-mail. De acordo com as respectivas 4 versões, estamos a falar no mínimo de 10 contas de e-mail e no máximo de 10.000. Temos 300 templates à escolha, sendo que nas 3 versões superiores temos ainda templates de personalização em HTML. Ou seja, todas as lojas estão preparadas para serem trabalhadas na íntegra por pessoas que não tenham qualquer tipo de conhecimentos de código. Desde que tenham conhecimentos de utilização da internet na ótica do utilizador, simplesmente, conseguem perfeitamente montar o vosso negócio, geri-lo e, portanto, desde o início da construção do negócio, a toda a gestão e configuração da loja e gestão das próprias encomendas, conseguem ficar completamente autónomos para o fazer. Contudo, se tiverem conhecimentos de código, de HTML, podem ainda complementar com esse vosso conhecimento uma loja com, portanto, pelo menos um aspecto gráfico ainda muito mais motivante. As lojas têm até 13 línguas disponíveis, até 100 moedas. Nos meios de pagamento temos o cartão de crédito manual, o PayPal, o multibanco e todos os métodos tradicionais, ou seja, a transferência bancária, o cheque, o pagamento contra entrega, tudo aquilo que desejarem. Permitem ainda a criação e envio de newsletters personalizadas, também mais uma vez a partir da segunda versão, ou seja, quer na Pro, na Professional, quer na Premium, quer na Platinum. Essas newsletters personalizadas podem ser enviadas tanto para a base de dados, que entretanto vão construindo diretamente na loja, como para a base de dados, uma base de dados exterior que
tenham, por exemplo, num ficheiro de Excel. A loja tem integração com o Facebook e com o Twitter. No Twitter é uma integração relativamente simples, porque trata-se apenas da integração do like, onde podem ter a página da loja no Twitter para os clientes fazerem o like da loja e ter o botão do Twitter também na loja. No caso do Facebook, podem mesmo ter na página da loja, num botão que se chama, portanto, que tem o símbolo do eShop da loja. Os clientes, ao clicarem nesse botão, vão ver a vossa página inicial, ou seja, conseguem visualizar todos os produtos que tenham na vossa página inicial da loja e conseguem clicar nos produtos, indo diretamente parar à vossa loja a esse respectivo produto. Ou seja, acaba por ter uma vertente muito mais comercial e muito mais orientada diretamente para a compra. Todas as lojas têm também certificado SSL partilhado, ou seja, o certificado de segurança. Especificando um pouco mais as características de cada uma, de uma forma muito resumida, mas só para terem uma primeira ideia daquilo que pode fazer ou não sentido para cada uma das pessoas e para cada tipo de negócio que estão a pensar lançar ou que já lançaram. O Pack Starter será uma loja muito inicial, que poderá ser interessante se ou para um início de negócio para ver um pouco como é que vai evoluir e aí podem passar por uma versão superior, ou então para um tipo de negócio muito específico e que não tenha muitos produtos, não necessita de internacionalização, necessita apenas de ter uma língua, etc. Estamos a falar de uma versão da loja que permite ter até 100 produtos, uma língua e uma moeda, e que de facto será ideal ou para negócios específicos que tenham um número pequeno de produtos e que sejam apenas destinados a uma região ou no máximo ao país, ou então para startups que pretendam calmamente e ponderadamente ir evoluindo o seu negócio. Na loja Professional já temos uma versão da loja bastante evoluída face à primeira. Estamos a falar de uma loja que permite ter até 2.000 produtos, 2 línguas, 2 moedas, 2 línguas aqui, já agora para frisar, tanto na Starter como em todas as outras, o português nunca é uma língua obrigatória, ou seja, a língua que escolherem por omissão será a língua do vosso back-office e será sempre a primeira língua obrigatória da loja. Pode ser o inglês, pode ser o espanhol, o francês, etc. Não necessita de ser o português. Digo isto porque, mais uma vez, na vertente da exportação, é-nos colocada essa questão frequentemente. Se podem ter o site da loja Starter, se podem ter a loja apenas em inglês, sem necessitar de ter a versão portuguesa. A loja Professional será uma loja que provavelmente serve cerca de 80% dos clientes de e-commerce que nos procuram, que procuram ter uma versão connosco. Já tem integração com o Facebook, com o Twitter, as tais newsletters personalizadas que tínhamos falado. Tem pagamentos com PayPal, que a Starter não permite também. Permite já ter também produtos com agendamentos e reservas, ou seja, além de produtos, podem querer ter um site de serviços ou de experiências e esses serviços e essas experiências não são compradas como um produto físico, como uma garrafa de água ou como uma camisola. Serão produtos que necessitam de ser agendados, porque se estamos a reservar um passeio de balão ou se estamos a reservar uma sala de reuniões, temos que, ao fazer a compra, dizer que queremos no dia tal, à hora tal, esse serviço, para ver se esse serviço tem disponibilidade antes de termos que o adquirir. Isso são os agendamentos e reservas, que a partir da loja Professional estão também já disponíveis. E depois a questão da personalização dos templates em HTML, que também já tínhamos falado e que permitirão ter, a nível de design, um template ainda mais criativo e mais apelativo do que portanto, para além desses 300 templates disponíveis. As lojas Premium e Platinum, portanto, serão lojas que têm respectivamente cerca de, portanto, até 5.000 ou até 30.000 produtos, até 13 línguas e 100 moedas. Todos os clientes que necessitarem de mais de 2 línguas obrigatoriamente
terão estas duas possibilidades, ou a Premium ou a Platinum. Além disso, tem ainda mais de 2 moedas e formulário de encomendas. Se tiverem uma loja que tenha partes, ou parte de produtos, ou todos eles, que necessitem de orçamentação, no formulário de encomendas poderão fazê-lo numa destas duas versões das lojas. Basicamente, e de uma forma bastante rápida, as 4 versões das lojas são estas que foram aqui apresentadas. Para especificar um pouco mais as características de cada uma delas ou algum ponto específico que necessitem, têm aqui, portanto, em todos os pontos do menu com as características das lojas, têm por baixo sempre ver mais. E se clicarem no ver mais, têm muitas outras características correspondentes a cada uma delas. Isto em todos os menus. Portanto, é uma questão de depois verificarem e questões específicas que tenham que não consigam encontrar aqui, obviamente que estaremos sempre disponíveis para ajudar. Nunca é a intenção que seja comprada uma loja sem que tenham a certeza absoluta da versão que é mais conveniente para cada pessoa e para cada tipo de negócio. Passando propriamente ao back-office da loja. Este é o aspecto do back-office da loja da Aman. O back-office está, neste caso, todo portanto, em português. Aqui, só tentando chegar aqui um pouco para o lado, vai aparecer o logo que colocarem da loja, portanto, o vosso logotipo. E depois têm ou aqui em cima o menu, ou então também aqui em baixo, que poderão gerir. E aqui têm uma ajuda dos primeiros passos que devem configurar para construir a vossa loja. E onde poderão ir, portanto, cada vez que fazem um dos passos, neste caso, esta loja que vamos aqui visualizar e sobre a qual vamos trabalhar é a loja de teste da Aman. E como tal, já tem os passos todos praticamente preenchidos. Conforme forem colocando cada um dos patamares, vão aparecer aqui todos esses passos preenchidos, para que tenham noção daquilo que pode faltar ou não preencher. Em todos eles tem ainda texto a explicar o que é suposto fazer, com toda esta informação em português, o que também é bastante mais útil. Neste back-office da loja, apesar de terem todos estes botões no menu, nós aconselhamos sempre que comecem por preencher e definir, no fundo, todas as definições. Porquê? Porque as definições vão ser a parte mais importante da loja, que estando preenchida, vão servir de alicerce a tudo o resto que vai ser colocado. Sejam produtos, sejam imagens, sejam, por exemplo, categorias, meios de pagamento, meios de envio. Tudo isso, se já tiver no fundo esses alicerces criados aqui nas definições, vai ser muito, muito mais simples de construir. A parte das definições é sempre também a parte mais chata, aquela que quando começamos a construir uma loja menos nos apetece fazer. Porquê? Porque no fundo não vemos nada feito. Aquilo que é mais interessante é começar a construir a árvore das categorias, colocar produtos, ver imagens na loja, para vermos o aspecto final da mesma. Mas começando por aqui, tudo isso depois fica mais certo e mais rápido de funcionar. Nas definições gerais, basicamente vão colocar a loja como aberta ou como fechada, vão colocar o logotipo, podem colocar um slogan, o nome do site e toda essa informação. Na gestão de utilizadores, vão poder gerir todos os utilizadores que estão já registados na loja, vão poder dar permissões para que eles possam fazer compras, dar alterações ao e-mail ou ao login e à password de entrada, colocar moradas, colocar informação sobre os próprios utilizadores e inclusivamente inseri-los em grupos de clientes. No cálculo de imposto é onde vão editar a matriz da tabela do IVA. Atenção que a tabela do IVA não vem configurada, volta e meia, quando existem atualizações da loja, essa tabela é mexida, mas se verificarem neste momento, por exemplo, os cálculos, portanto o imposto que vem lá não é aquele que está a vigorar em Portugal. Isto porquê? Porque as lojas, portanto, as lojas da Aman são lojas europeias, são lojas concretamente de um fornecedor alemão e que são feitas para serem comercializadas em todo o mundo. O que é que isso significa? Cada país tem o seu imposto, tem o seu IVA, o VAT, etc., que varia de país para país. Além disso, eu posso ter um negócio em que todos os meus produtos têm o IVA geral, ou seja, os 23%,
Outro cliente pode ter um site de fruta que só interessa o IVA reduzido dos 6%, ou outra pessoa pode ter a loja em nome particular, o que é possível e muitas vezes utilizado pelos nossos clientes em início de negócio, e quando estão a título particular podem ter isenção do IVA, se não tiverem a contabilidade organizada, podem ter isenção do IVA até aos 10.000 euros iniciais, ou seja, podem ter aqui uma hipótese no cálculo de imposto que é zero, isento de IVA. O mesmo acontece se, por exemplo, na vertente da exportação, se pensarmos em países que agora são muito apetecíveis para Portugal, para o resto do mundo, mas para nós em concreto por toda a relação que temos com eles, como os países de língua oficial portuguesa, quer africanos, quer o Brasil. São países em forte expansão e com muita potencialidade de negócio. São países que estão, se nós vendermos de cá, isentos de IVA, ou seja, podemos vender só para fora e ter apenas essa opção, podemos vender para cá e ter uma ou as 3 opções de IVA, consoante o tipo de produtos que vendemos, e ter ainda essa opção isento de IVA. Isto para reforçar que a matriz de imposto não vem configurada à medida daquilo que cada pessoa quer, é assim pré-configurada por cada um. Envios e pagamentos, já vamos ver um pouco mais à frente, porque também faz parte aqui de 2 tópicos do nosso menu. De qualquer das maneiras, é neste item que vamos configurar os métodos de envio dos nossos produtos e as formas de pagamento que os clientes terão à sua disposição também. Nas definições dos países, vamos definir quais são os países para os quais pretendemos vender. É importante que estejam bem configurados, porque é desagradável colocarmos aqui, por exemplo, os países todos da Europa e depois vendermos estritamente para Portugal ou para Portugal e Espanha. É aqui também que definimos qual é o idioma do site ou os vários idiomas, definimos qual é que fica por omissão e definimos também as moedas. Nas definições do correio eletrónico, vamos pré-configurar todas as mensagens que quisermos trocar automaticamente com o cliente. Ou seja, tudo aquilo que o cliente possa fazer no site, todas as ações que o cliente possa tomar no site, podem originar uma mensagem. Será por vós selecionado quais é que são as ações que o cliente toma e que recebe uma mensagem automática de volta. Por exemplo, registra-se no site, vai receber uma mensagem com o login e com a password. Faz uma compra, vai receber uma mensagem a dizer que a compra foi efetuada com sucesso. A compra é submetida para envio. Pode receber uma mensagem a dizer que a compra foi submetida para envio e que chegará dentro de um determinado prazo. Todas estas mensagens serão pré-configuradas, o que significa que o cliente, portanto, neste caso, o dono da loja, o e-merchant, não terá que se preocupar cada vez que o cliente final tomar essa ação. A mensagem fica pré-configurada até que resolvam alterá-la por alguma razão, o que significa que o cliente vai receber essa mensagem automaticamente da vossa parte. Acontece frequentemente clientes que temos connosco e que felizmente têm sido bastante bem-sucedidos, começarem as lojas sozinhos, sem terem empregados e muitas vezes sem ser sequer a profissão que têm a 100% todo o dia. E todo este tipo de mecanismos automáticos vai facilitar muito isto, porque tudo aquilo que conseguirmos ter automatizado significa que se o cliente comprar às 9 da manhã, comprar à 1 da tarde, comprar às 9 da noite ou às 2 da manhã, existem sempre estas mensagens automatizadas que vai receber sem que nós tenhamos que estar com os olhos constantemente colocados no computador. Porque uma grande facilidade das lojas online é permitir exatamente a venda e a divulgação pelas 24 horas do dia. Uma parte que poderia ser negativa não existindo estas automatizações tem exatamente a ver com o delay que poderia existir entre um cliente que me faz uma compra às 2 da manhã e o facto de eu só poder ir ao site, por exemplo, às 2 da tarde do dia seguinte. Tudo isto que fica automatizado vai nos facilitar bastante toda a gestão da loja e libertar-nos tempo para, por exemplo, para a promoção do mesmo, que é muito mais interessante. Nas definições do produto, vamos definir se os produtos aparecem na loja com ou sem código e também se aparecem com ou sem IVA associado. Nas definições do carrinho de compras, temos a possibilidade de escolher mais de uma forma visual como é que queremos que apareça a apresentação do carrinho, se aparece de lado, se abre uma pequena janela no meio do ecrã, etc.
E temos, por outro lado, a possibilidade de dizer o que é que vai, a nível de stock, propriamente, no caso de colocarem stocks na loja, que não é obrigatório, mas poderão fazê-lo, e a loja vai automaticamente gerindo o stock e retirando o número de artigos que já tenham sido adquiridos. Vão poder aqui dar indicação do que é que querem que aconteça caso os artigos, portanto, o artigo entre em ruptura, ou seja, chegue à quantidade de zero. E poderão aqui dizer se pretendem que ele automaticamente passe invisível, se ele fica visível, mas não permite a compra, ou se ele permite a compra com alguma mensagem a dizer que poderá haver um atraso. Aqui será uma opção vossa. Nas definições dos documentos de encomenda, editar os documentos de encomenda é possível apenas nas duas versões mais avançadas na loja, ou seja, na Premium e na Platinum, e aqui poderão colocar, por exemplo, o logotipo num sítio diferente daquilo que é colocado por definição ou alterar algum tipo de texto relativamente à encomenda. Atenção que as lojas não têm, portanto, têm sistema de faturação que poderão utilizar, mas não estão validadas pelo SAFT. O que é que isso significa? Significa que, caso não tenham contabilidade organizada, poderão perfeitamente utilizar apenas as faturas e as encomendas que são criadas através da nossa plataforma. Enviar aos clientes, gerir a partir daí e utilizar tudo isso. Caso tenham contabilidade organizada, terão de ter um programa de faturação, que aí poderão ver com os vossos contabilistas, uma vez que para ter contabilidade organizada têm sempre que ter contabilistas, poderão verificar junto dos vossos contabilistas qual é que será o programa mais adequado para vocês, ou porque sai um valor mais económico, ou porque é mais fácil de utilizar, etc. E ter as faturas todas através desse programa. Porquê? Porque esse programa é que estará ligado com o portal das finanças e é que fará com que toda a informação fique devidamente legalizada. Basicamente, nas definições, são todos estes pontos que têm bastante importância para a construção inicial da loja que deverão utilizar. Passando aqui então à criação de categorias através da loja, temos aqui diretamente a opção Conteúdo e Categorias. Na opção Conteúdo e Categorias, tem a hipótese de criar ou páginas de conteúdo, como páginas de informação para o cliente, páginas sobre quem somos, sobre nós, sobre informações da empresa, etc. Como poderão criar páginas de categorias, ou seja, as respectivas categorias que originarão os produtos que tivermos disponíveis na loja. Se formos a visualização em lista, conseguimos ver todas as categorias e conteúdos que estão já criados, ou em novo podemos criar uma categoria nova. Entrando aqui em visualização em lista, poderemos visualizar o que já existe e criar também categorias novas a partir daqui. Temos neste momento criadas a categoria estadias e a categoria experiências. Uma vez que esta loja de teste tem noites em hotéis, tem alguns cursos de gastronomia, etc. Vamos criar uma nova categoria que não está propriamente relacionada com estas, mas só para que possam ver aquilo que podemos fazer aqui e que é bastante simples. Vamos criar aqui a categoria, por exemplo, roupa. Escolhemos que é uma página ou categoria e teríamos aqui também as hipóteses de ser uma página de conteúdo, de ser um fórum, um blog, um livro de visitas, uma galeria de imagens, uma hiperligação, uma página de produtos promocionais, um mapa do site, o horário de funcionamento, a página específica de termos e condições, informação para o cliente, política de privacidade e contactos. Neste caso vamos deixar página categoria e fazemos guardar. A partir daqui vamos entrar nas subcategorias, onde vamos dividir esta categoria respectivamente pelas ramificações que considerarmos necessárias e que aqui a loja vai chamar sempre as subcategorias de páginas.
Temos aqui logo essa hipótese. Quando criamos, seja uma categoria, seja um produto, o mesmo vai ficar cinzento, como podem ver aqui, o que significa, como aparece aqui se colocarmos o cursor, que está invisível. Então nós temos que colocar essa categoria visível para que seja possível vê-la no menu depois do nosso site. Entramos então na categoria. Peço desculpa. Entramos na categoria e temos aqui o identificador que vai ser roupa. Se está visível no website, vamos colocar aqui visível no website, sim. Visível no menu também já fica. E fazemos guardar. Se desejarmos, podemos colocar aqui textos, uma descrição detalhada da própria categoria, que aqui não vamos colocar porque não faz sentido. Já agora, para que percebam o porquê da página estar dividida em duas, nesta loja nós identificámos que queríamos dois idiomas, o português e o inglês, e então ele vai nos colocar as duas línguas lado a lado nesse sentido. Depois então, temos aqui este segundo submenu, que temos páginas, que serão então as subcategorias. Entrando em páginas, nós podemos então dividir a roupa em mais categorias e por aí em diante. Vamos dividir, por exemplo, aqui, vamos criar a categoria roupa de criança. Poderíamos depois criar roupa de homem, roupa de mulher, têxtil, lar, etc. Neste caso vamos criar roupa de criança e dentro deste vamos só dividi-lo em dois. Mais uma vez, esta subcategoria fica invisível, pelo que temos que entrar e colocá-la visível novamente. Voltamos a entrar em páginas para voltar a criar uma subcategoria neste caso. Vamos criar então, por exemplo, menino e menina. Podemos criar as duas logo de uma vez. E depois, ou entramos diretamente para colocar visível, como fizemos até agora, ou então temos a hipótese de colocar aqui o visto e escolher aqui alterar para o estado visível. Conforme se elas estivessem visíveis e de repente deixássemos de ter produtos de uma das categorias, mas não a quiséssemos eliminar, poderíamos alterar aqui para o estado invisível. Neste caso vamos mudar para o estado visível e automaticamente vão ficar então já visíveis as duas categorias. Depois disto podemos dar uma imagem a esta categoria. Eu copiei algumas imagens de dois produtos que vamos criar. Para as categorias não tenho aqui nenhuma imagem, mas basicamente bastava carregarem aqui o fecheiro com a imagem que desejassem e esta imagem iria sempre aparecer associada à sua categoria. E depois, finalmente, aqui, podemos visualizar os produtos que existem dentro desta categoria. Aqui nós não conseguimos inserir produtos dentro da categoria, conseguimos apenas ver os produtos que existem dentro da mesma. Neste momento, naturalmente, não existem produtos dentro desta categoria, porque ainda não fomos criar os produtos que vamos criar entretanto, para os colocar aqui. Quando criarmos os produtos, onde temos no menu uma opção categoria, aí sim vamos associar esses produtos à categoria respectiva e se entrarmos aqui e formos a produtos, já vamos conseguir visualizar todos os produtos que existam dentro dessa respectiva categoria. Depois no esquema. O esquema basicamente vocês vão escolher a nível de aspecto gráfico, a nível de layout, como é que pretendem que apareça a informação. Ou seja, a nível de ordem, por omissão, ele costuma aparecer com o texto, o produto e a subpágina. Depois, a nível de textos, costuma aparecer com a imagem e com o texto ao lado. Se houver subpáginas, vão aparecer
portanto, uma por cima, outra por baixo, ou ocupar a página toda. Se forem 3, se forem 4, etc., sempre assim. Mas podem alterar tudo isto de acordo com as imagens que aqui estão. O que vos aconselho é que façam a alteração e verifiquem na própria loja se ficou com o aspecto que pretendem. Uma vez que por vezes acabamos por andar aqui um bocadinho por tentativa e erro, porque aquilo que aparece aqui depois visualmente, com o tamanho da imagem que pretendemos, o tipo de texto, o tamanho do texto que pretendemos, etc., pode não ser bem aquilo que inicialmente idealizámos. Mas é uma questão de fazerem a alteração e depois virem aqui repor se for necessário. No caso, finalmente, dos produtos, também nos aparece por omissão que vai aparecer um produto e por baixo o outro. Podemos querer colocar 2 a 2, 3 a 3, apenas o produto em destaque, o produto em slideshow, etc. Portanto, no esquema vão conseguir identificar e colocar toda essa informação. Voltando aqui à página inicial, temos então aqui a nossa categoria roupa, como tínhamos referido inicialmente. E aqui nos textos vamos apenas colocar alguma informação para depois conseguirmos visualizar o que é que aparece na loja. Qualquer coisa assim, como por exemplo roupa, vamos supor que era roupa feita à mão, por exemplo. Roupa feita à mão, 100% portuguesa. E na descrição detalhada, que podemos pôr muito mais informação, poderíamos pôr toda a nossa roupa é confeccionada em Portugal e utiliza materiais nobres, por exemplo. Isto aqui vai ser a informação que queiram colocar. Podem, das duas uma, ou ir paralelamente construindo logo o site em inglês e em português, ou fazer o site todo numa só língua para arrancar com o site o mais rapidamente possível e depois passar para a outra língua a seguir. Isto vai depender da rapidez. Nós por vezes temos clientes que vêm ter connosco e que precisam que o site comece a funcionar quase numa semana, não é? E outras vezes temos clientes que iniciam o processo e que têm 1 mês, têm 2 meses para arrancar com toda a informação. Muitas vezes quando nos procuram ainda estão a finalizar acordos com fornecedores para venda de produtos, ainda estão a verificar preços de envio, etc. Portanto, aqui vai depender também um pouco da rapidez com que queiram arrancar. Se construírem todo numa só língua, podem começar logo a trabalhar, embora possa não ser logo para todo o mercado que pretendem atingir. Se forem fazendo os dois ao mesmo tempo, necessariamente vão acabar por colocar o site a funcionar um pouco mais tarde, porque vão demorar mais tempo. Vamos aqui guardar. E vamos, para que possam ver, fazer outra coisa. Aqui na ordem, significa a ordem pela qual cada uma destas categorias ou página de conteúdo vai aparecer. Vamos colocá-la em primeiro lugar, para que possamos visualizá-la logo que formos à loja e ver aquilo que estivemos a fazer. Vamos chegar aqui e vamos mudar esta para 10. Se colocarem na ordem 1, 2, 3, ela vai-vos colocar na mesma 10, 20, 30, porque funciona sempre 10 em 10. Neste caso, vamos colocar aqui 10 e vamos mudar, por exemplo, esta para 20, esta para 30 e para não estarmos a alterar tudo, vamos pôr, por exemplo, esta nos 150, que julgo que era o que estava. E vamos tentar guardar. E pronto, já ficámos aqui com a roupa em primeiro lugar. Neste momento, se nós formos fazer aqui o catching de página, ou seja, a atualização da página, que pode também estar automatizada, porque podem fazê-lo de forma automática
aqui nas definições, também nas definições gerais, mas sempre que estão a fazer atualizações, alterações, eliminação ou inserção de novos produtos, categorias, etc., podem sempre colocar aqui essa informação e vir aqui fazer o catching da página. Fazendo a atualização, ele vai passar a verde e depois vai desaparecer, o que significa que já vamos conseguir ver diretamente na loja. E podemos sempre ir vendo qual é o aspecto com que a nossa loja está a ficar, clicando aqui em pré-visualizar página inicial. Eu, neste caso, já tinha a página aqui aberta, apesar de ainda não a ter mostrado. Se viermos então, portanto, esta é a nossa página da loja de teste. Se viermos aqui, já nos aparece, neste caso, o menu que diz roupa, que ainda não tem lá qualquer tipo de produtos inseridos, mas que já temos aqui o menu roupa que acabamos de criar. Se entrarmos neste menu, já nos vai aparecer aqui a descrição detalhada que nós tivemos a identificar. E depois temos dentro da categoria roupa a subcategoria roupa de criança e dentro desta vamos ter menino. Peço desculpa que até coloquei pelos vistos 2 vezes menino e uma vez será menino e outra menina. Pelo que vamos aqui retificar. Então a páginas, roupa de criança. E fazemos aqui a respectiva alteração. Portanto, entramos neste e vamos alterar o nome. Para menina. Muito bem, se agora voltarmos a fazer catching de atualização, isto já agora aproveita para vos mostrar como de forma imediata é logo feita a alteração e conseguem logo visualizar aquilo que fizerem. Se voltarmos a entrar aqui em roupa de criança, já temos então menino e menina. Todas estas atualizações são feitas logo instantaneamente. Uma grande vantagem das lojas, além de terem custos bastante reduzidos face a uma loja física ou face a uma loja que seja mandada fazer à medida, porque uma loja feita à medida por uma empresa especialista e com todos os requisitos que normalmente os clientes pretendem, seja das configurações dos meios de pagamento, com o cartão de crédito e com o multibanco, seja a questão das newsletters, seja os modos de envio, etc. Com todos esses módulos, facilmente uma loja feita à medida pode chegar a 5.000, 6.000, 7.000 euros, por aí em diante. Estando a falar de lojas feitas à medida de raiz, não estamos a falar de plataformas já existentes como a da Aman. Além da vantagem do preço, como estava a referir, temos ainda a grande vantagem de ser bastante autónoma, como eu referi no início do webinar. Ou seja, uma pessoa que tenha conhecimentos na ótica do utilizador consegue facilmente gerir e ter 100% de autonomia sobre a sua loja, sem necessitar propriamente de querendo alterar preços, querendo alterar nomes de categorias ou de subcategorias, colocar novas imagens, colocar uma galeria de fotos, porque vamos supor fez uma inauguração ou fez um aniversário da loja, num espaço físico e tem uma reportagem fotográfica, tem informação que quer partilhar, etc. Tem completa autonomia para colocar, inserir, editar, etc. Toda essa informação sozinha no site. Sem ter, por um lado, o que muitas vezes acontece, depender de terceiros, que muitas vezes até são pessoas conhecidas, o que até custa mais, porque muitas vezes não levam dinheiro ou quando levam é pouco, estar a depender dessas pessoas, porque acabamos por perder muito tempo à espera da boa vontade, entre aspas, que as pessoas possam ter para nos ajudar, ou então pagar diretamente todos esses serviços e pagar por cada serviço que seja colocado. Muitas vezes são cobrados valores altos apenas para a inserção de novas imagens, apenas para a atualização de preços, e tudo isso numa loja destas de facto não acontece. O que tem sido, de facto, um dos motivos para que tenhamos tanto sucesso na venda das nossas lojas online e que tenhamos neste momento um número aproximado das 1000 lojas comercializadas, o que também é bastante motivador para quem inicia um projeto de início com uma loja.
Agora então, que já temos a categoria criada, que criámos a categoria roupa, vamos verificar aqui a criação do produto. Vamos a produtos. Se entrarmos em produtos, vamos ver todos os produtos existentes na loja. Podemos aqui visualizar ou criar produtos promocionais ou aqui criar produtos novos. Existem 4 tipos de produtos possíveis, sendo que 2 deles estão disponíveis apenas, portanto, todos eles estão disponíveis na versão Premium e Platinum, mas na versão Starter e Professional teremos apenas produtos ou produtos com variações. Os pacotes de produtos ou os produtos para descarregar só estão disponíveis nas 2 versões mais avançadas da loja. Produtos serão produtos simples, que vamos criar, como por exemplo um rato de computador. Um produto com variações, temos imensos exemplos que podemos aqui pensar. Por exemplo, uma garrafa de água que varia, por exemplo, a capacidade, em que pode ter 200 ml, 500, 750, litro e meio, etc. Temos o atributo capacidade e temos a variação, que será os tais 200 ml, 500, 750 mil. Outro exemplo, como vamos criar aqui de roupa, umas calças em que pode existir o atributo cor e em que as calças podem existir em branco e em preto, por exemplo, e o atributo tamanho, em que as calças podem ser para 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, por aí em diante. Ou seja, e para tentar que não haja confusão neste aspecto, dentro de produtos com variações temos o atributo e temos a variação. O atributo será sempre o nome daquilo que vai variar, por exemplo, a cor, o tamanho, a capacidade, até mesmo se falarmos de um móvel, o material com que o móvel é feito, e depois a variação serão as diferentes variáveis possíveis desse mesmo atributo. Ou seja, no caso do móvel, como referi agora, poderia ser a cerejeira, a faia, por exemplo, o móvel lacado, etc. Pacotes de produtos. É importante, mas funciona essencialmente a nível de marketing, um bocadinho para publicitar um pouco mais os produtos do site. Um pacote de produtos, como o próprio desenho, se conseguirem visualizar aqui indica, significa que temos um produto composto por vários produtos, 2 ou mais, sempre. O pacote de produtos refere-se sempre a produtos já existentes no site, ou seja, se eu vender no site um computador, à parte vender um rato e à parte vender umas colunas, eu posso criar um pacote de produtos que é composto pelo computador, pelo rato e pelas colunas. Pressupõe-se sempre que esse pacote de produtos vai ser mais barato do que cada produto vendido isoladamente entre si. Vamos supor que o computador custa 500 euros, as colunas custam 20 e o rato custa 10. E o que vai acontecer é que em vez de custar 530 euros o conjunto, nós vamos dizer que custa 500, ou custa 510, ou custa 515, seja o que for. O importante é que o preço seja sempre inferior. Porquê? Porque ao criarmos um pacote de produtos, a própria informação que vai aparecer, aparece o pacote de produtos, vão aparecer os produtos que o compõem e aparece, mesmo encarnado, a dizer, portanto, o preço antigo se comprasse cada um deles separado, riscado e a dizer poupa X. Portanto, automaticamente o sistema faz a conversão, o que não seria nada simpático termos produtos, nem pacotes de produto que ficassem com preços superiores, nem pacotes de produto que ficassem com o mesmo preço, porque aí ia aparecer a dizer poupa 0 euros. E poupar 0 euros acaba por não ser apelativo e não conseguimos que o cliente vá na direção que nós pretendemos e faça a compra dos 3 artigos ao mesmo tempo, por exemplo. Por outro lado, tentámos que o cliente comprasse os 3 artigos quando ele procurou, por exemplo, computador, porque ele só precisa do computador, e apresentámos-lhe também o pacote de produtos. O cliente não precisa porque já tem colunas, porque já tem rato e porque não necessita disso, embora seja barato. Muito bem, em baixo no pacote de produtos vão aparecer discriminadamente cada um deles e o cliente poderá optar por selecionar apenas aquele produto que realmente deseja, para não perdermos, obviamente, a compra.
Produtos para descarregar serão, por exemplo, toques polifónicos, por exemplo, como eu estava a referir, ou, por exemplo, pode ser também vídeos, filmes, todo esse tipo de informação que seja possível descarregar. E, inclusivamente, permite colocar preço aos produtos ou não. Porquê? Porque podem existir produtos para descarregar que vão complementar outros produtos que tínhamos no site e que não queremos que tenham preço. E aí podemos permitir ao cliente, automaticamente, assim que descarrega o produto, assim que faz a compra do produto, conseguir descarregá-lo. Caso contrário, caso seja o core do nosso negócio vender produtos para descarregar, aí apenas após a validação da encomenda é que o cliente tem uma permissão para conseguir descarregar esses produtos. Neste caso, vamos então entrar aqui em produtos, onde vamos visualizar como fizemos nas categorias e vamos criar aqui os nossos produtos e vamos criar aqui os nossos produtos novos. Clicamos então aqui em produtos. Estes são os produtos, como eu tinha indicado, que nós temos no site, que são produtos mais de noites em hotéis, experiências, cursos, etc. Vão sendo criados também nas formações que vão existindo, quer presenciais, quer online. E vamos então criar aqui dois produtos. Vamos criar o produto, portanto, independentemente de nós querermos que os códigos dos produtos apareçam nas lojas, disponíveis para o cliente ver, temos sempre que ter um código de produto interno, que no caso desta loja, nós optamos por indicar que o código não aparecia na loja. Todos estes códigos que eu estou aqui a criar são códigos internos, mas aos quais o cliente não tem acesso. Mais uma vez, é de referir que aqui tudo depende do tipo de negócio que tenham, do tipo de negócio que vão desenvolver. Porquê? Vamos supor que têm uma loja de material informático ou de televisões, computadores, esse tipo de material. Uma loja tipo, passa publicidade, mas uma loja tipo FNAC, ou tipo Vorten, ou tipo Rádio Popular, ou seja o que for. Nesse tipo de produtos é importante colocar código. Porquê? Porque a maioria dos clientes procuram muitas vezes os artigos pelo código do fornecedor e vão procurar até muitas vezes ao Google pelo código do fornecedor e vão aparecer as diferentes lojas online que têm disponível esse tipo de artigos. Mas se nós procurarmos, por exemplo, numa loja de roupa de criança, como é o exemplo que vamos colocar aqui, ou numa loja, ou num site de um hotel, onde podem fazer reservas de noites ou de massagens, ou seja, do que for, ninguém vai procurar, por exemplo, ninguém sabe que a massagem vai ter a referência 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a partir daí, o estar a colocar o código, podem fazê-lo, mas o estar a colocar o código é um pouco supérfluo, porque essa informação não vai interessar nem vai ser pertinente para o cliente. Então, os códigos que vamos colocar aqui são códigos internos e que o cliente, como poderão depois visualizar, não vai verificar no site. Neste caso, eu escolhi aqui 3 letras e alguns números, o CFC apenas por ser Cláudia Fonseca Camelo, não tem nada que saber. Podem colocar códigos internos que já tenham, ou se forem criar novos códigos, colocar códigos que façam para vocês também algum sentido, e onde podem, por exemplo, depois por categoria, começar uma categoria com 1, uma categoria com 2, uma com 3, etc., para conseguirem arrumando melhor a informação. Porquê? Porque muitas vezes começamos com, por exemplo, 3 categorias e cada uma delas tem apenas 10 artigos, mas cada uma delas vai crescer. E se depois colocamos os números todos seguidos, podemos não conseguir organizar tão bem internamente depois toda essa informação. Se começarem cada categoria com um determinado número ou com uma determinada letra, conseguem depois, à medida que vão acrescentando produtos, começá-los sempre da mesma forma, o que acaba por ser mais interessante e mais pertinente. Neste caso aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um código aleatório qualquer e vou colocar aqui calças. Vou dar aqui um preço às calças e vou guardar.
Peço desculpa mais uma vez. Temos então aqui as nossas calças, mais uma vez é um produto que está invisível. Vamos aqui entrar no produto. E temos aqui uma série de informação que agora devemos completar sobre o mesmo. Temos o código. Tudo aqui será mutável, ou seja, vocês criaram lá atrás, mas enganaram-se no número do código, enganaram-se no nome, escreveram calcas, escreveram calças com S, por engano, seja o que for, conseguem fazer aqui todas as alterações. Temos então o código do produto, temos se o produto está ou não visível na loja, neste caso agora vamos pôr sim. Vamos colocar aqui, portanto aqui vamos manter o nome do produto, ou até podíamos colocar aqui calças de criança. Depois vamos ter que colocar ou na categoria menino ou menina, porque nós subdividimos, mas aqui, como isto é só um teste, é só para terem ideia daquilo que podemos colocar. Aqui temos o preço de tabela, ou seja, o preço que nós demos ao artigo. Tal como na língua, nós tínhamos colocado duas línguas, o português e o inglês. Também na moeda, eu aqui coloquei duas moedas. Coloquei, portanto, o euro e coloquei o dólar. O que significa que, neste caso, eu teria que colocar o preço nas duas, portanto, nas duas moedas. A loja não faz a conversão da moeda sozinha, porque não está ligada a nenhuma casa de bolsa de câmbio que faça alteração. Portanto, estas alterações de preços têm sempre que ser efetuadas pelo cliente. Classe de imposto. Isto foi a classe que nós nomeámos por omissão, no caso desta loja, mas, lá está, se tiverem produtos de diferentes classes de imposto, o ideal é nas definições definirem por omissão aquele que terão mais produtos e depois nos outros podem fazer aqui a alteração para aquilo que for. Unidade da encomenda, neste caso será à peça, mas poderia ser ao quilómetro, à polegada, ao milímetro, ao quilo, ao byte, ao gigabyte, que neste caso será mais para produtos descarregar, etc. Aqui vão conseguir colocar informações detalhadas sobre quantidades e o respectivo preço, ou seja, nós estamos a dizer que custa 25 euros, a unidade de encomenda é peça e estamos então a dizer que se aplica à compra de uma peça e a quantidade mínima que é possível comprar é também uma peça. Vamos supor, por exemplo, que estávamos a falar de um portal de frutas e legumes. Nós podíamos ter que o preço era ao quilo, que o preço das maçãs era, por exemplo, 1,20 €, mas podíamos colocar aqui que a quantidade mínima de encomenda eram 100 gramas ou 200 gramas. Podíamos fazer aqui essa alteração. Aqui podemos dizer se o preço vai ter variações diariamente, por exemplo. Aqui temos a questão da ecoparticipação, no caso das pilhas, por exemplo. Depois aqui vamos então colocar a descrição do nosso produto. Ok? Mais uma vez temos a descrição e a descrição detalhada. Aqui podemos colocar, por exemplo, calças de criança. E aqui vamos colocar calças de criança. Depois não vai bater 100% certo com as imagens que eu selecionei, porque eu tive apenas a tirar umas imagens do Google para vos poder mostrar, mas aqui poderíamos pôr calças de criança, por exemplo, jardineiras, em ganga, tamanho até aos 10 anos, por exemplo. E depois aqui podem colocar as palavras-chave para pesquisa. É importante que tenham aqui as palavras-chave bem configuradas para que quando o cliente faça as pesquisas até no vosso próprio site consiga encontrar facilmente os produtos. É importante também, se tiverem produtos com nomes esquisitos, ou seja, que sejam aqueles nomes que, vamos supor, mais uma vez passa publicidade, mas as caixas, as famosas caixas de plástico que toda a gente chama Tupperware, que por acaso é uma marca, mas que muita gente não sabe escrever bem. O que é que nós podíamos aqui fazer se tivéssemos aqui essas caixas de plástico à venda? Podíamos escrever Tupperware de 3 ou 4 maneiras diferentes, inclusivamente Tupperware à portuguesa.
Porquê? Porque o importante aqui é que o cliente chegue ao produto que está à procura para o poder comprar e para nós realizarmos a compra. Isso é o mais importante de tudo. Se o cliente sabe escrever bem a palavra ou não sabe, não é assim tão importante. E então, nas palavras-chave para pesquisa, além de colocar corretamente todas as palavras relacionadas que nos possamos lembrar que o cliente possa escrever para chegar ao nosso artigo e finalizar na compra, é importante também perdermos um bocadinho de tempo a pensar em palavras que o cliente pode escrever mais ou menos corretamente e colocá-las também aqui, porque só temos a ganhar com isso e numa maior conversão nas compras. Podem ter aqui artigos que não estejam logo a ser vendidos, ou seja, podem querer publicitar aqui artigos que ainda não estão disponíveis para venda. Como, por exemplo, vamos supor que era uma bilheteira online e queriam divulgar aqui, vamos supor que isto era há um ano atrás, e queriam divulgar aqui o último filme do Harry Potter. Ora, nós estamos em junho, o filme só saía em novembro ou em dezembro, e queríamos divulgar aqui o filme, para que o cliente, quando entrasse, até podia ser um dos nossos produtos promocionais ou destaque, queremos que o cliente saiba que nós vamos comercializar esse artigo. Ou quem diz isso diz uma PlayStation 4, quando a PlayStation 4 aparecer um dia ou coisa parecida. Então, nós podemos pôr aqui para venda. Neste caso, em vez de sim, punhamos não. Ou então, depois de dia, e então colocávamos aqui no calendário. Estamos, por um lado, a avisar o cliente quando é que esse produto vai estar à venda e, por outro lado, automaticamente o produto vai passar a estar disponível para venda a partir desse dia que nós aqui colocarmos. Além disso, vamos supor que sim, que é um produto que já está para venda, que já existe, que já é comercializado. Temos aqui a hipótese de colocar o símbolo de novo, que vai aparecer, no fundo, uma espécie de uma estrelinha amarela, a indicar que o produto é novo. E podemos ainda colocar novo até e colocar uma determinada data. Isto é, e mais uma vez, especialmente importante no caso de, mais uma vez, começamos uma loja do início, somos poucos, às vezes somos às vezes somos meio porque além de termos este negócio ainda fazemos exercemos mais alguma atividade profissional. E mais uma vez aqui, conseguimos automatizar este procedimento e chegamos aqui, colocamos o símbolo de novo. Quanto tempo faz sentido ter o símbolo de novo? Um ano? Um mês? Sim, durante um mês podemos considerar que o artigo é novo. A partir de um mês começa a dar um aspecto descurado à loja, não é? Alguém que entrou na loja hoje e vê um símbolo de novo e daqui a 6 meses volta a entrar na loja e continua o produto com o símbolo de novo, dá um ar descurado à loja, dá um ar descuidado. Dá um ar de que a loja não é gerida continuamente, diariamente, e acaba por não influenciar muito positivamente portanto, a informação, a opinião que os clientes têm do nosso negócio. E então podemos colocar aqui o símbolo de novo, colocamos uma data e até essa data aparece com o símbolo novo. Automaticamente, mais uma vez, sem terem que se preocupar com isso. Quando ultrapassar esta data, passa a ser um artigo como qualquer outro. Informação do fornecedor. No caso de ser pertinente passar a informação acerca do fornecedor para o cliente, vamos supor mais uma vez o material informático ou outro tipo de negócio semelhante, podem colocar aqui informação sobre o fornecedor para que esta informação seja disponibilizada. A gestão dos estoques, que vos tinha falado também há pouco, se pretenderem fazer estocagem dos artigos, é aqui que vão colocar. Colocam o nível de estoque que têm neste momento, neste caso das calças teríamos 10 calças, 15 calças, etc. Quantidade mínima em estoque. E podemos colocar ainda o prazo de envio do artigo, para que apareça também na mensagem quando o cliente entra no artigo, para que apareça a dizer prazo de envio em 2 dias úteis, numa semana, portanto em 7 dias úteis, numa semana, em 2 semanas, etc. Depois, e também muito importante,
principalmente para quem não tiver logística própria, que é o que acaba por acontecer a maioria das vezes. Temos aqui os detalhes de envio. Nos detalhes de envio, vamos colocar aqui seja o peso ou seja o volume, as dimensões dos artigos que vamos enviar, que vamos comercializar. Isto é importante porquê? Porque se nós colocarmos nos meios de envio que o cliente vai pagar pelo peso ou pelo volume da encomenda, pela dimensão da encomenda, todos os artigos têm que ter informação ou do peso ou das dimensões para que quando o cliente está a completar a compra e lhe aparece a opção para selecionar o modo de envio, tenha noção de quanto é que vai pagar pelo envio. Porque no caso do envio ser sempre gratuito, é pacífico, porque podem não colocar aqui qualquer informação, no fundo vão juntar ao preço do artigo aquilo que poderão pagar junto das instituições de envio do produto, da transportadora no fundo, e aí não é muito importante para o cliente. Pode ser importante saber o peso do artigo, se for um móvel, se for alguma coisa mais pesada, até mesmo um computador, às vezes é importante o peso, porque é um artigo muito que é muito transportado de um lado para o outro, mas no caso de uma t-shirt, no caso de umas calças, não é assim tão pertinente, ou seja, se o envio não depender do peso, não é assim tão importante estarmos a colocar essa informação. Mas vamos supor que o valor que é cobrado é por peso ou por dimensão, como estávamos a referir. Então, convém colocarmos aqui essa informação, porque assim o cliente sabe no final da compra que uma t-shirt pesa 60 gramas, 100 gramas, que um casaco pesa 300 gramas, etc. E automaticamente o sistema vai calcular qual é que é o preço que o cliente vai pagar para saber quais são os respectivos custos de envio da encomenda. É possível ainda, portanto, colocando aqui informação, restringir os meios de envio para um determinado artigo. Ou seja, vamos supor que nós temos um meio de envio que até é bastante barato. Vamos supor que temos um site com artigos muito diversificados e que temos uns envios que são expresso. Que são, expresso não é no sentido de rapidez e de ser mais barato, é no sentido de ser rápido. E, portanto, é no sentido da rapidez e de ser barato, porque pode não ser entregue tão rapidamente, mas é quase um low cost, vamos supor. Mas vamos supor que nós temos também à venda na loja artigos de vidro, por exemplo. Nós podemos restringir esses artigos de vidro para que não possam ser entregues dessa forma. Porquê? Porque têm que ir num tipo de embalagens que, além de serem mais caras, vão respeitar uma entrega que vão ter que ser devidamente condicionados, etc., para poderem ser entregues. E aqui conseguem parametrizar tudo isso. Nos atributos, podem colocar também aqui ainda alguma informação e, nomeadamente, que é uma questão que nos é colocada com alguma frequência, conseguem carregar aqui um manual, seja em português, seja neste caso também em inglês. Esse manual pode ser um manual de utilização dos produtos. Vamos supor que isto era um móvel. Pode, por exemplo, ser um manual podem, por exemplo, ter aqui um manual de montagem do móvel. Ou vamos supor que é uma máquina de filmar, podem ter aqui um manual com as instruções da máquina de filmar. Ou pode não ser as instruções, podem pretender que as instruções sejam enviadas apenas com o produto, mas podem ter aqui um manual onde o cliente consiga ver as configurações básicas que conseguem fazer, que consegue efetuar com essa máquina de filmar ou com essa máquina de lavar louça, ou seja, com o que for. Conseguem carregar aqui esse manual nas respectivas línguas dos idiomas que tiverem na loja e o cliente consegue consultar toda essa informação antes de fazer a compra, para ver se de facto se adequa àquilo que pretende. Aqui conseguem então configurar toda esta informação acerca do produto em causa. Neste caso, aparecem os produtos que estão, colocamos o produto como estando visível na loja e tudo o resto de informação não é necessário colocarmos agora, visto que é um produto de teste.
Gravamos aqui só para ficar com o produto visível e passamos então aqui para as imagens. Se nós carregarmos uma imagem aqui no primeiro, em carregar ficheiro, automaticamente vamos carregar a imagem para estes 4 patamares. Ou seja, visualização em lista, visualização ampliada, página de detalhe e visualização para produtos promocionais. Eu aconselho-vos sempre a carregarem o ficheiro aqui. Porquê? Porque não é importante, nem é muito interessante estarem a colocar aqui em cada um deles imagens diferentes, porque aqui vai simplesmente mostrar as dimensões com que a imagem vai aparecer para cada um. E vamos supor que querem carregar 20 produtos para o vosso site. Se clicarem aqui, vai-vos carregar logo para os 4. Se não, em vez de 20 vezes, vão ter que fazer este processo 80 vezes. Porquê? Porque vão ter que fazer isto vez a vez. Não há problema nenhum de quererem ter mais do que uma imagem, e não é aqui que as vão colocar, mas sim depois aqui na apresentação de slides. E aqui vão poder colocar o número de imagens que desejarem para cada artigo e o cliente, entrando no próprio produto, pode sempre visualizar as diferentes imagens, que é o que é mais importante. Vamos então aqui colocar uma imagem das calças de criança. Automaticamente vai ficar já com a imagem para as 4. Muito bem. Agora, vínhamos aqui à galeria apresentação de slides e colocávamos então mais imagens daquilo que pretendêssemos. Vimos aqui, faz de conta que isto são as mesmas calças, mas noutra cor. E colocamos mais outra imagem. E neste momento este produto já vai ter 2. Poderiam ser 4, 5, 8, as imagens que desejassem. Estão as 2 visíveis. Vamos supor que queríamos passar uma para cima, alterávamos aqui a ordem, como já vimos nas categorias. Estas 2 já estão guardadas e podem ver aqui as 2 imagens que ficaram colocadas para este artigo. Depois, além das imagens que colocámos agora, vamos então colocar o produto na respectiva categoria. Entramos então em categorias e vamos selecionar de todas as categorias e respectivas subcategorias aquela que nos interessa para colocar este produto. Neste caso, vamos colocá-la em roupa de criança, menina. Uma vez que temos aqui uma imagem de uma menina e na outra temos a de um menino, podemos dividir assim, para ficar mais fácil. Escolhemos a categoria e guardamos. Atenção, que é possível colocar um produto em mais do que uma categoria, o que por vezes é muito interessante e muito importante. Podemos ter um artigo devidamente arrumado no seu lugar, digamos assim, como é o caso agora, em que o artigo está respectivamente dentro da roupa de criança, roupa de menina e temos lá então as calças de menina, depois poderiam ter diferentes tamanhos, mas poderemos também querer que este produto apareça na página inicial em produtos promocionais, por exemplo. E então punhamos aqui produtos promocionais e o produto passa a aparecer nos 2 locais. Podemos ainda aqui colocar o produto atual na primeira posição da categoria selecionada. Neste caso, esta categoria nem sequer faria qualquer tipo de sentido, uma vez que é o único artigo que vamos ter lá, pois acabámos de criar a categoria. Mas vamos supor que era uma categoria já existente, que já tinha 10 ou 20 produtos, e estamos a criar produtos novos e que são produtos que queremos que fiquem em primeiro lugar para terem destaque, para serem visualizados e conhecidos pelos nossos clientes. Colocávamos aqui qual era a categoria, escolhíamos listar o produto atual em primeira posição na categoria selecionada e assim assim ficaria o produto em primeiro lugar da categoria. Nas variações, seria onde fariam então a criação dos atributos, neste caso, por exemplo, a cor das calças e os tamanhos, e fariam as variações, com o tal branco e preto, ou ganga, e o tamanho dos 3 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc. Fariam aqui iniciar assistente de variação de produto, criam as variações das cores,
pôr aqui, por exemplo, cor. E dentro das cores, vamos colocar aqui, por exemplo, rosa, ganga, uma vez que temos as jardineiras, e branco. Criamos um novo atributo, tamanho, e vamos colocar aqui, por exemplo, 3 meses. Isto não interessa muito estar a colocar nada que seja muito real, mas só para ter a ideia. Temos que dar aqui sempre um nome à designação e julgo que está tudo. Que agora ele deveria deixar-me seguir em diante e não está a deixar. Peço desculpas, estou só aqui a verificar o porquê de não estar a conseguir. Porque se nós escolhermos aqui no tipo de produto, podem selecionar algum já existente. O que é que isso significa? Se criarmos agora estes dois atributos para as calças de criança, temos aqui a designação calças de criança. Se a seguir viermos aqui colocar mais modelos de calças de criança, selecionamos aqui no tipo de produto calças de criança e quando viermos aqui já nos vão aparecer todos estes por omissão. Temos apenas que colocar visíveis aqueles que nos interessarem e eventualmente acrescentar novas cores, novos tamanhos que existam para as novas calças e que não existiam para as antigas. Agora, eu deveria conseguir aqui prosseguir e não estou a conseguir, não sei muito bem porquê. Como tal, vou tentar voltar aqui atrás. Se não conseguir, o procedimento, como vos digo, é exatamente este. Pode ser algum pequeno bug que esteja a acontecer neste momento, mas a forma de fazer é exatamente esta e basicamente fica feito e aparecem logo todas estas opções. Vou tentar criar novamente, exatamente como fiz. Vamos colocar aqui novamente o atributo cor. Vamos colocar o rosa, a ganga e o branco. E vamos colocar aqui o tamanho. E vamos colocar, já não me lembro bem como é que tinha colocado, mas... Vamos colocar assim. Pronto, ele agora já me vai deixar seguir, como bem fiz exatamente a mesma coisa. Alguma coisa terá sido. Quando fazemos seguinte, automaticamente o que é que ele nos vai fazer? Ele vai nos criar os subprodutos todos que vão combinar as 3 cores diferentes com os 4 tamanhos diferentes que nós criamos. O código do produto, como vem, é sempre o mesmo, portanto gastamos apenas um produto dos nossos 100, dos nossos 2000, dos nossos 5000 ou dos nossos 30.000 e vai dar referências para os subprodutos. Se clicarmos aqui neste visto, vamos colocar logo todos estes produtos automaticamente em estado visível, sem termos que ir depois colocar um a um. Selecionamos aqui a nível estético como é que queremos que apareça. Eu pessoalmente gosto desta opção aqui para seleção e fazemos concluir. Ficamos aqui com todos estes nossos artigos já criados. Tem este símbolo porque estão colocados também nos produtos promocionais, como tínhamos visto. Vamos supor que estamos a falar de subprodutos que têm preços diferentes. No caso da cor das calças mudar não faz muito sentido, no caso do tamanho poderia fazer algum. E então, vamos supor que as calças de 10 anos já são mais caras que as outras. Entramos aqui nas calças e vamos colocar aqui preço próprio sim. E então vamos dizer que as calças de 10 anos custam 30 euros, por exemplo.
Guardamos e teremos que ir fazer para as outras duas calças de 10 anos que têm as outras cores que tínhamos verificado. Portanto, esta já está. Alteramos também esta. Preço próprio, sim. E finalmente, estas aqui. Podem depois dar, não vamos fazê-lo aqui agora, nem por uma questão de tempo e também porque não teríamos aqui imagens suficientes para isso, já que é apenas para teste, mas poderão, e faz sentido e fica muito mais profissional, se tiverem, quando têm assim produtos diferentes, imagens diferentes, ou seja, o cliente escolhe as calças brancas, por exemplo, por omissão aparecem as de ganga, mas quando o cliente clica para brancas aparecem o desenho, portanto a fotografia das calças brancas, quando clica para rosa aparece a fotografia das calças rosa, ou seja, podem padronizar para cada subproduto a respectiva imagem. E pronto, já ficámos aqui nas calças dos 10 anos com preço próprio diferente. Isto é importante, por exemplo, se pegarmos naquele exemplo que eu falei no início também da garrafa de água. Obviamente que a garrafa de 200 ml tem um preço diferente da de meio litro, da de 750 ou da de litro e meio. Portanto, faz todo o sentido que possamos criar apenas um produto com as diferentes variáveis, mas ter preços diferentes para as variáveis correspondentes. Neste momento já temos as nossas calças criadas. Vamos criar só um segundo produto, que serão as camisas, para depois visualizarmos como ficam, antes de passarmos aos dois outros tópicos restantes do menu. Vamos colocar aqui a camisa e vamos dizer que ela custa, por exemplo, 20 euros. Entramos no produto, mais uma vez ele está invisível. Vamos colocá-lo visível na loja. Vamos colocar aqui camisas. Eu creio que as imagens que têm até são mais t-shirts do que camisas, mas também não é importante aqui para esta apresentação. Vamos colocar aqui camisa de menino, por exemplo. E aqui vamos colocar camisa de menino com desenho na parte de trás. Guardamos. Agora vamos às imagens, novamente. Isto só para também dar a ideia que fazendo um produto depois é sempre muito semelhante. Carregamos o fecheiro. Neste caso, vamos pôr esta fotografia, por exemplo. Vimos aqui colocar mais uma. Ok. Vamos inserir o produto na categoria. Neste caso, vamos pôr roupa de criança menino. Ainda podíamos depois dentro da roupa ter dividido camisas, calças, etc. Aqui é que não vale a pena estarmos a fazer todas essas divisões. Atenção que mais do que 2 ou 3 divisões também se torna maçudo para o cliente, porque portanto, a navegação através da loja pode não ser tão fácil por ter que fazer muitos cliques até chegar ao produto final. Portanto, pensem também um pouco sobre esse assunto, construam a árvore de categorias com algum cuidado para que seja possível pôr-nos sempre do lado do cliente, de ter o site com a maior usabilidade possível. E podemos pôr também o produto em produtos promocionais, já agora como colocámos o outro. Nas variações, vamos novamente ao assistente de variação de produto. Neste caso, criamos 2 produtos em que isso faz sentido. E vamos criar aqui
camisas. Ou podíamos ir até utilizar o que tínhamos nas calças, é indiferente. Neste caso vamos pôr aqui camisas. Não vamos pôr cor, porque vamos imaginar que a camisa só existe de uma determinada cor, ou com um determinado padrão. Vamos apenas colocar aqui tamanho. Portanto, a única variação aqui que tem que escolher é o tamanho. E vamos pôr os 3 meses, os 6 meses, um ano, ou até podemos pôr, para terem ideia, 1 a 2 anos, 3 a 4 anos e 5 a 6 anos. Seguinte, estão todos criados. Escolhemos como é que vai aparecer. E concluímos. Neste caso não os colocamos visíveis, mas não tem problema nenhum. Picamos aqui todos os produtos. Eu por acaso piquei um a um, mas vamos supor que são muitos. Basta clicarem aqui que eles ficam também já todos colocados. Alterar para estado visível. Mais uma vez, se quiséssemos, entrávamos em cada um deles. Se quiséssemos alterar para um preço próprio diferente do preço que aparece por omissão, que são os 20 euros, neste caso vamos manter assim. E pronto, criámos os nossos dois produtos. As calças na categoria de menina e as camisas na categoria de menino. Vamos fazer o catching de páginas para fazer a atualização da informação que está na loja. E vamos então visualizar como é que a informação aparece no site. Ora bem, vamos então aqui a roupa. Roupa de criança. Menina. E temos então as nossas calças. Temos aqui as calças com o símbolo de novo. Calças de criança. E podemos entrar no artigo. Temos aqui o preço. Por omissão, nós deixámos que aparecesse que era a cor rosa no tamanho 3 meses. Podíamos ter mudado para qualquer outra. E então temos aqui os dois atributos em que o cliente pode selecionar qual é a cor que pretende e qual é o tamanho que pretende. E fica tudo certinho e arrumadinho. O cliente gosta do artigo, tem a opção de alterar a cor, de alterar o tamanho, escolhe aquilo que pretende e quando adiciona ao carrinho de compras, adiciona já o produto final pretendido. Portanto, temos o artigo a 25 euros, mas tínhamos colocado que se fosse para 10 anos era mais caro. Vamos confirmar. Se alterarmos aqui o artigo para 10 anos, o preço alterou para 30 euros. Portanto, muito simples de alterar e fica visualmente muito simples de compreender para os clientes. Se quisermos visualizar as fotografias, podemos clicar na foto. Neste caso eu não editei as imagens, copiei imagens diretamente para vos poder mostrar aqui, mas convém que tenham as imagens todas com o mesmo tamanho e com a melhor visualização possível para os clientes verem o artigo. Pode, inclusivamente, no caso da roupa, ter de frente, costas, a roupa sem ninguém vestida, a roupa com alguém vestida, etc. Neste caso, como temos duas imagens, depois clicamos aqui e vamos ver a imagem seguinte. Lá está. Estas imagens não estão editadas, está uma com um tamanho, outra com outro. Este tamanho seria muito mais interessante para mostrar os dois artigos para que o cliente fique com a maior informação possível. Podemos simplesmente mudar aqui. Ou então, se clicarmos aqui, vamos ver em slideshow como estávamos a ver antes, cada imagem. Aqui o cliente vai adicionar o carrinho à lista de compras, ou vai adicionar à sua lista, porque pode, se lhe quiserem dar permissões para isso, o cliente pode ir construindo uma lista, que depois, se estiver logado, consegue ter acesso à lista de compras e efetuar a compra ou completar a compra mais tarde. Aqui no menino, temos então a camisa. Mais uma vez, se entrarmos, temos aqui
Deixámos o tamanho por 3 meses por omissão, senão apareceria outro. E temos aqui as várias opções do tamanho de camisa que colocamos. Mais uma vez, clicando aqui, vai alterar a imagem que aparece da camisa. Ou então podemos ver em slideshow as diferentes imagens. Estas ficaram com tamanhos mais uniformes. E pronto, ficamos com os nossos artigos assim preenchidos. Neste caso, eu tenho o menu deste lado, mas o menu poderia perfeitamente estar do lado esquerdo, como aparece mais frequentemente, e tinha aqui os respectivos artigos. Passando então aqui aos métodos de envio, que são o quinto ponto portanto, da nossa apresentação. Temos aqui nas definições envios e pagamentos. E podemos aqui editar, alterar, eliminar ou acrescentar tudo aquilo que desejarmos. Tudo nas lojas, seja na versão de trial, que falarei no final, seja na versão definitiva da loja que o cliente compre, vem com informação, ou seja, vem já configurados uma série de produtos, uma série de categorias, uma série de meios de pagamento, meios de envio, etc. Todas essas configurações servem única e exclusivamente para uma coisa, para vos ajudar a perceber o que é suposto colocar em cada sítio e depois de colocarem, imaginem, 2 ou 3 produtos, depois de colocarem 2 ou 3 categorias, podem eliminar tudo o que lá está, porque aquilo que vem de uma loja teste. Naturalmente não é para ficar na vossa loja. Mas aconselho-vos, por experiência própria, a não apagarem, não eliminarem tudo o que a loja traz no início, porque ficam um bocadinho às escuras sem saber o que é para colocar em cada campo. Portanto, primeiro percebam em cada categoria, em cada botão do menu, o que é que se pretende. Insiram 1, 2, 3 vossos e depois então eliminem tudo o que estiver em excesso. Aqui nos meios de envio, mais uma vez também era assim que vinha configurado e nós apenas deixámos aqui aquilo que pretendemos. Neste caso, nós criámos aqui nos meios de envio entregas das 9 às 18, entregas das 18 às 22 ou, por exemplo, neste caso, cliente. Cliente pode funcionar se nós tivermos também uma loja ou um espaço físico e o cliente for levantar diretamente a encomenda, não existindo qualquer tipo de custos de envio para nós. Quando criamos aqui, podemos colocar o nome do transportador ou não. Se trabalharmos especificamente só com uma transportadora, até podemos colocar aqui esse nome. Ou então, colocamos apenas assim, o cliente sabe que a mercadoria lhe vai chegar e não é importante com quem é que nós façamos a entrega. Escolhemos aqui o nome do meio do envio e depois temos aqui diferentes tipos. Temos envio gratuito, que neste caso foi o que adaptámos aqui no caso do cliente ser ele a recolher diretamente na loja. Temos um preço fixo, compra o cliente o que comprar, o custo entre as 9 e as 18 é sempre um e entre as 18 e as 22 é sempre outro. Limite de isenção, ou seja, um determinado valor até um determinado valor do volume de compras. Pelo total do carrinho de compras, pelo peso dos produtos, como tínhamos referido, ou pelo número de produtos no carrinho de compras. Neste caso, nós aqui criámos um, mas está invisível porque não chegámos a completá-lo. Entrando aqui num dos que está visíveis, por exemplo, a entrega das 9 às 18. Peço desculpa, não tinha carregado corretamente. Temos então o identificador ou designação. Podemos, portanto já está visível. Caso fosse um produto novo, vinhamos aqui pôr visível. Permite a utilização para todos os países ou selecionamos aqui para que país é que pretende. Porquê? Porque eu posso ter um acordo para Portugal e um acordo para fora de Portugal e o acordo para Portugal, que é naturalmente mais barato, permitir ser visível apenas pelos utilizadores que estejam registados com uma morada que pertence a Portugal e os que pertencerem, vamos supor, à União Europeia, ao resto do mundo, ou seja, o que for, não conseguem visualizar este meio de entrega, porque não faz sentido que o consigam ver se ele custar 2 euros, quando para mandar para Angola vai custar 15, por exemplo. Podemos, inclusivamente, carregar aqui uma imagem, carregar um logotipo, que vai aparecer neste meio de envio, que poderia até ser a transportadora, em última instância, se assim o desejassem.
Depois, em definições, é onde vamos dizer qual é o valor, ou seja, tem o IVA, qual é que é o IVA que fica correspondente, neste caso, à partida será sempre 23, e qual é o custo do envio, nas respectivas moedas com as quais dissemos que estamos a trabalhar. E depois podemos afetar determinados meios de envio a determinados grupos de clientes, ou seja, podemos ter algum tipo de envio que só é permitido para algum grupo de clientes e não é permitido para outros. Nos meios de envio, apenas tem que configurar isso. Mais uma vez, reforçando a ideia, caso tenham os meios de envio por peso dos artigos, não se esqueçam que têm que configurar todos os artigos da loja na característica do próprio artigo, do próprio produto, têm sempre que colocar o peso do mesmo, senão depois não vão conseguir completar a compra, porque não vai bater uma coisa com a outra. Tem que existir o peso do artigo para o sistema automaticamente somar todos os artigos e dar um valor final para esse meio de envio. Métodos de pagamento. Como já referi inicialmente, estão disponíveis todos os métodos de pagamento tradicionais, seja a transferência bancária, seja o pagamento contra entrega, etc. Além disso, temos o cartão de crédito manual, o PayPal a partir da loja Professional, o multibanco, que é aquele que vamos dar mais enfoque neste momento e que eu vou explicar como é que podem configurar de uma forma muito, muito simples. Que é o meio de pagamento também mais recente que temos e que existe exclusivamente para as lojas em Portugal. Foi desenvolvido diretamente por um parceiro, neste caso, na questão do multibanco, que foi a EasyPay. Nos meios de pagamento, é aqui também nas definições, onde tínhamos estado, envios e pagamentos, está aqui ao lado dos meios de envio. Nos meios de pagamento, temos aqui, neste caso, configurados. Aparecem uma série deles, muitos deles nem sequer são utilizados em Portugal, que é aquilo que vocês vão visualizar quando fizerem um teste de um trial ou uma loja, ou se já tiverem uma loja, vos terá acontecido no início. Simplesmente têm que deixar aqueles que vos interessam, colocá-los visíveis e ativá-los à vossa medida. Neste caso, nós aqui temos o cartão de crédito, o PayPal e o multibanco. Atenção que o cartão de crédito tem que ter o contrato efetuado com o NIC, naturalmente, porque senão não vai funcionar, porque nós não temos, não existe forma de nós, Aman, como é óbvio, não somos uma entidade de crédito, podermos fazê-lo. Tem sempre que ter um contrato, um acordo com o NIC, ter em conta as respectivas comissões que são cobradas por eles e que honestamente desconheço quais é que são os valores. E depois é disponibilizado um URL onde vão gerir manualmente essas encomendas, ou seja, para o cliente final todas as encomendas são automáticas, vai-lhe ser pedido o número do cartão, a validade e os 3 dígitos de segurança e depois com essa informação vocês vão colocá-la nesse URL, nesse TPA virtual, digamos assim, para que as mesmas sejam processadas. O PayPal tem integração automática, basta terem uma conta de comerciante no PayPal e depois aqui colocam os dados respectivos dessa conta, nomeadamente o login, o e-mail, e fica automaticamente configurado. Qualquer cliente que faça o pagamento por PayPal, o dinheiro entrará na vossa conta de comerciante PayPal. E depois basta fazerem os resgates com a brevidade que desejarem. Se tiverem muitos pagamentos por PayPal, podem ter que fazer resgates todos os dias, que é muito bom sinal. Caso contrário, fazem com a brevidade que desejarem. No caso então do multibanco. Para configurar o multibanco, tem apenas que seguir 3 passos muito simples. Esses passos são criar aqui o meio de pagamento multibanco, como nós já criámos aqui em cima. Escolher aqui, a partida será grátis, porque o cliente não vai pagar por escolher multibanco. Avançam.
Avançam, têm aqui então um identificador a dizer multibanco. Podem querer dar algum desconto ao cliente por ele utilizar um determinado meio de pagamento em vez de outro. Vamos supor que tem que ter o cartão de crédito na loja só porque é um meio de pagamento ainda algo utilizado na questão das compras online, mas que a comissão que pagam à Unicre é muito superior àquela que poderão ter num cartão de multibanco. Pode-vos interessar dar aqui 1%, 2%, 3% de desconto aos clientes que escolham este meio específico de pagamento, por exemplo. Depois, o que é que têm que fazer? Criaram então um meio de pagamento multibanco. Aqui em baixo vão colocar um código que vos vai ser fornecido posteriormente. E, em terceiro lugar, vão às definições ao correio eletrónico. Então, vamos lá ver como é que fazemos isto. Existe um URL, portanto, que é este site, que é o www.easypay.pt/aderir/amen, que é este que está aqui. Se entrarem neste URL, vêm parar a esta página. Esta página será a página onde vão aderir se quiserem ter o meio de pagamento com a EasyPay diretamente no portal da vossa loja da Aman. Basta preencherem estes dados que são aqui pedidos, que são todos eles dados bastante pertinentes. Se será uma empresa ou um particular, qual é que é o nome da empresa, o nome do responsável, a morada, o contribuinte, o NIB, naturalmente, porque depois o dinheiro vai ter que ser transferido para a vossa conta de todos os pagamentos que forem feitos por multibanco. O telefone, o e-mail, um e-mail de faturação, um e-mail técnico e um e-mail de notificação. Poderão ser iguais ou poderão ser diferentes, consoante a lógica de funcionamento interno da vossa empresa. Depois de preencherem estes dados e depois fizerem continuar, vai-vos ser enviado em 2 minutos um e-mail onde vem informação, onde vem um PDF em anexo com estes 3 passos que eu estou agora a explicar que deverão fazer para acionar o multibanco na vossa loja e onde vem ainda um código específico para cada cliente. Esse código que vão receber, deverão colocá-lo aqui, como esse PDF vos vai indicar. Fazem copiar esse código que vem lá inserido e colocam esse código aqui embaixo onde diz comentário. Fazem única e exclusivamente copy desse código, porque este número vai variar a ser aqui inserido. Colocam essa informação, não colocam mais nada, não escrevem absolutamente mais nada, porque senão poderá dar erro. Em terceiro lugar, como esse PDF também vai indicar, porque está bastante específico, são 2 a 3 slides onde especifica aquilo que tem que fazer. Em terceiro e último lugar, a única coisa que tem que fazer é vir então aqui às definições de correio eletrónico, eventos, que são as tais ações que o cliente pode tomar, como eu vos expliquei no início, e tem aqui a hipótese de confirmação da recepção da encomenda. A única coisa que tem que fazer é ativar esta questão, portanto, para que o cliente receba sempre este e-mail, e colocar aqui o e-mail que também vos é indicado nesse PDF, que é o e-mail da EasyPay. Para quê? Para que, assim que o cliente escolher multibanco, é despoltado este e-mail para a EasyPay recebe o e-mail e em breves minutos envia a entidade de referência montante, ou seja, os códigos para pagamento por multibanco automático, envia diretamente para o cliente esses mesmos códigos. E o cliente faz o pagamento, a EasyPay confirma-vos que o pagamento está feito e depois desenrola-se todo o processamento normal para que o dinheiro seja acreditado na vossa conta. São os únicos 3 passos que têm que fazer. No caso do cliente, porque esta questão também é colocada algumas vezes, no caso do cliente escolher outro meio de pagamento que não seja multibanco, apesar de estar aqui o e-mail da EasyPay, a mensagem vai ser posta de lado e não vai ser enviada para a EasyPay. Portanto, não existe aquela questão do problema de mas a EasyPay fica a saber quanto é que eu vendi e o que vendi por eles e o que vendi por fora, etc. Não. As mensagens que entram no servidor da EasyPay são única e exclusivamente as que tiverem a seleção da opção de multibanco. Portanto, são apenas estes 3 passos que têm que fazer. Criar nas definições nos meios de pagamento multibanco,
Portanto, em primeiro lugar, preencher a tal ficha que tínhamos indicado, recebem o código, vêm aqui às definições e criam o meio de pagamento aqui multibanco, como já tínhamos visto. Entram no meio de pagamento multibanco e colocam o tal código pessoal que vos é indicado. E por fim, vêm aqui às definições do correio eletrónico e colocam o e-mail da EasyPay em BCC para que eles recebam e enviem logo automaticamente entidade, referência e montante para o vosso cliente. Apenas isto. Todas as informações acerca dos valores, dos pacotes de serviços, etc., poderão verificar e visualizar no site da EasyPay. E, nomeadamente, o acordo especial que têm com a Aman de 94 cêntimos. Poderão ainda ter aqui, peço desculpa que não era aqui que eu queria entrar agora, era mesmo no site da EasyPay, que está aqui, em easypay.pt, não tem grande dificuldade, poderão ver aqui os pacotes, os produtos que eles têm disponíveis, etc. Os 94 cêntimos por minuto, sem qualquer custo de adesão, sem qualquer mínimo obrigatório, sem qualquer mensalidade, é um valor que está negociado especificamente connosco e que poderão utilizar. Depois todas as funcionalidades, o contrato a ser assinado diretamente com a EasyPay, etc., poderão ter todo esse tipo de informação diretamente também com a EasyPay, onde poderão ter toda a informação. Inclusivamente aqui no site, têm aqui em baixo o telefone, tem o e-mail, tem a equipa, podem colocar questões, etc. Para finalizar, e falando apenas de um tema que também é bastante importante, queríamos alertar para a questão de, apesar de ser uma loja virtual, estamos sempre a falar de um negócio que, mesmo sendo virtual, continua a obedecer a regras, a legislações e os donos das lojas, os e-merchants, têm necessidade de se proteger, de estar de acordo com a lei e de estar também protegidos pela lei. Nesse sentido, deixamos aqui algumas informações e existe no questionário final, que depois terão a oportunidade de receber, uma questão, no caso de estarem interessados em ser contactados futuramente, relativamente à ACEPI. Se entrarmos aqui no link, a ACEPI será a entidade que regulamenta a nível de Portugal, tudo o que são, portanto, é uma associação de comércio eletrónico e publicidade interativa que vai interagir e que vai atuar exatamente em tudo o que tem a ver com o comércio eletrónico, toda a regulamentação, todas as leis, tudo aquilo que necessitamos de saber, de nos proteger e de mínimos obrigatórios que tenhamos que fazer. Temos aqui, portanto, caso não conheçam a ACEPI, caso não sejam ainda sócios, associados, etc., poderão conhecer, poderão aqui inscrever-se. Portanto, este é o diretório online da ACEPI, este URL que temos aqui. É o diretório online da ACEPI, onde poderão inscrever-se diretamente. Temos aqui também, aqui basta irem também por acepi.pt e vão conseguir visualizar toda a informação que pretendem. Poderão ir aqui diretamente à página com inscrição para os associados. Tem o menu, quem somos, os associados, o que é necessário fazer para a acreditação, documentação, valores, etc. Tudo isso. E temos ainda o programa de acreditação online, que se não conhecem, recomendamos vivamente que verifiquem também, porque é também muito importante. Mais uma vez voltamos a frisar que apesar de, no fundo, ser uma loja virtual, tudo o que estamos a falar, seja do dinheiro dos clientes, seja de devolução de produtos, seja de nos defendermos nós próprios, donos das lojas, em todas as políticas e privacidades daquilo que desejamos, dever ser aqui tido em conta. E aqui podemos então ver
fazer a candidatura ao selo de acreditação à CEPI, que é muito importante e muito valorizado também. Temos toda essa informação aqui disponível no site. Para quem ainda não tiver tido a oportunidade ou eventualmente não saiba, nós temos no site da AMAN a possibilidade de testar uma loja online durante um mês, sem qualquer obrigatoriedade, e onde poderão selecionar uma das 4 lojas disponíveis. A vantagem que terão é que depois poderão materializar este teste numa loja definitiva. Convém, aliás, tem mesmo que ser, tem que escolher a mesma versão da loja de teste que seja depois a versão da loja definitiva para utilização. A loja de teste vai-vos permitir fazer absolutamente tudo, nomeadamente visualizar a loja e tudo, só não permite naturalmente vender porque vai aparecer a própria loja a dizer versão de teste, versão experimental. Além de poderem testar a loja, temos, e teremos todo o gosto em fazê-lo, podemos fazer formações presenciais caso estejam ou pretendam deslocar-se a Lisboa, ou formações mesmo via Skype, como já aconteceu com clientes de outras partes do país, e nomeadamente das ilhas. Essa formação implica sempre que já tenham experimentado, tenham um projeto que queiram desenvolver e que já tenham experimentado a versão de teste para terem dúvidas, para terem questões que possam ser nessa formação explicadas. A ideia não é dar uma formação como damos aqui, mas sim esclarecer todas as dúvidas dos clientes, nem que isso demore 2, 3, 4 horas a fazer, esclarecer todas as dúvidas do cliente que já tentou fazer qualquer coisa e não conseguiu, ou que precisa de fazer qualquer coisa que não sabe como é que vai conseguir fazê-lo. Para agendar estas reuniões, poderão utilizar o nosso e-mail comercial, que é comercial@aman.pt, e teremos todo o gosto depois em agendar convosco essas reuniões. São formações completamente gratuitas, tal como esta, e tal como as formações e workshops que vamos dando ao longo do ano em diferentes partes do país, sempre que temos oportunidade. A única coisa que aí de facto é necessária é que tenham um projeto que queiram concretizar, mesmo que ainda estejam na versão online, não tem qualquer problema, na versão de teste, peço desculpa, não tem qualquer problema. O que é de facto importante é que tenham um projeto concreto, que quando venham ter connosco fisicamente ou via Skype, via telefone, etc., tenham já a noção dos produtos, dos preços, de algumas imagens, do logotipo da empresa, etc., para que possamos, numa sessão de trabalho, ajudar-vos a desenvolver a loja, quase como um início de loja daquilo que já tentaram fazer e que nós vamos ajudar-vos a incrementar. Isso é de facto o mais importante. Neste momento, resta-me agradecer a vossa presença. Manteremos a área de questões aberta mais alguns minutos para esclarecimentos que queiram colocar, como têm sido colocados ao longo de toda esta sessão e devidamente respondidos. E agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade nesse sentido. Terão depois um questionário que poderão preencher para serem também eventualmente contactados posteriormente. Muito obrigada.